Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Para darmos início ao programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Hoje vamos falar sobre o processo legislativo, que é o conjunto de regras a ser cumprido pela Câmara Municipal para a elaboração de leis e demais atos legais. Ou seja, é o caminho que as leis seguem para virar leis. Os projetos de lei são propostas para criar ou alterar outras leis, dentro do que compete à Câmara decidir, como emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Importante esclarecer que é a lei orgânica que regra o processo legislativo municipal, junto com o regimento interno e as constituições estadual e federal. A Lei Orgânica Municipal funciona como uma espécie de constituição do município, pois é o conjunto de leis que organiza os órgãos da administração pública, a relação entre o executivo e o legislativo e dispõe sobre as políticas públicas na saúde, na educação, no meio ambiente e nas demais áreas. Além disso, estabelece a esfera de atuação da Câmara e toda a regulamentação orçamentária do município. Mas como são propostas as leis? E qual o caminho que elas seguem? Primeiramente, é necessário que um projeto de lei seja apresentado à Câmara. Isso pode ser feito pelo vereador, pela mesa diretora, por comissões internas da Câmara, pelo prefeito ou ainda por iniciativa popular, desde que em grupo que represente pelo menos 5% da população ou dos bairros. Os projetos de lei têm que ser apreciados no plenário da Câmara, que é o espaço onde acontecem as sessões e são votadas pelos vereadores as propostas em tramitação. Mas antes da votação em plenário, o projeto de lei deve ser analisado pelas comissões da Câmara. Comissão é um órgão técnico composto por vereadores que estuda um tema específico e apresenta pareceres para auxiliar a decisão dos parlamentares em plenário. Vale ressaltar ainda que a Comissão de Justiça e Redação é a primeira a dar seu parecer, já que depende dela a tramitação da proposta apresentada, pois é ela que avalia se o projeto de lei é constitucional ou não. Assim, se a comissão decidir por unanimidade que é inconstitucional, o projeto é arquivado. Mas se a decisão da comissão não for unânime, o autor pode entrar com recurso e, neste caso, o parecer ao projeto de lei pode ser submetido ao plenário. Caso o recurso seja negado, o processo é arquivado. Se for acolhido, segue seu curso normal e vai para as demais comissões permanentes, onde receberá pareceres. Quando a última comissão der seu parecer, a diretoria de comissões o encaminha outra vez para a diretoria de processamento, onde ele fica aguardando para ser incluído na ordem do dia até ser discutido e votado em plenário. A apreciação em plenário é feita em dois momentos: o primeiro e o segundo turnos de votação. Em ambos os turnos, o projeto pode ser aprovado ou rejeitado. Caso seja rejeitado no primeiro turno, o projeto é arquivado. Se for aprovado, vai ainda para a votação em segundo turno. Depois disso, o caminho depende do tipo de projeto. Se não houver alterações, os projetos de resolução, decreto legislativo e emenda à lei orgânica são promulgados pelo presidente da Câmara. Já os projetos de lei e projetos de lei complementar são enviados ao prefeito para apreciação, podendo ser sancionados ou vetados. Os projetos de lei também podem receber emendas entre o primeiro e segundo turnos. Elas podem ser propostas pelos vereadores, já que todos eles podem participar do processo de elaboração de um projeto de lei. As comissões, o prefeito e pelo menos 5% do eleitorado municipal também têm o direito de apresentar emendas ao projeto. Se sofrer emendas, o projeto volta para as comissões, para que emitam novo parecer. Considerando o parecer das comissões, o projeto irá para apreciação e votação em segundo turno. As emendas também são votadas. Caso o projeto seja todo rejeitado, ele será arquivado. No caso de aprovação, o projeto de lei segue primeiro para a Comissão de Justiça e Redação, que irá incorporar as emendas ao projeto. Depois disso, segue para o Poder Executivo. Caso o prefeito sancione, transforma-se em lei. Todo o processo de aprovação ou rejeição do projeto de lei poderá ser consultado por qualquer cidadão no portal da Câmara, na internet.
Caso o prefeito vete o projeto de lei, ou parte dele, o projeto volta para a Câmara para apreciação dos vetos. Se os vetos do Executivo forem rejeitados pela Câmara, a lei deve ser promulgada. A Prefeitura tem 48 horas para isso. Se não promulgar, tal dever cabe ao presidente da Câmara 48 horas após o prazo dado à Prefeitura. Mas a nova lei pode ter sua constitucionalidade questionada na Justiça. Hoje você conheceu um pouco mais sobre o processo legislativo da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. E é claro, para você não perder nada e ficar por dentro de tudo que aconteceu na Câmara Municipal durante essa semana, entraremos agora com as informações que foram destaque e pauta na última sessão da terça-feira. Quem esteve por lá e conferiu tudo isso por perto foi a nossa repórter especial, Clarissa Bento. Olá, você que acompanha a TV Câmara, hoje terça-feira, dia 27 de maio, eu estou aqui no plenário Dr. Jean Bazé, onde acaba de começar a 30ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Vamos acompanhar agora a fala que está sendo franqueada aos vereadores. Usar esse tempo mais uma vez aqui falando prestando contas do nosso mandato, falar que é programa de estradas vicinais, através da recuperação de estradas vicinais, através da patrulha mecanizada do governo do estado, programa Estradas Agro, cada vez avançando mais. E mais uma boa notícia para esse serviço, que ontem começou a chegar a bica corrida, que a gente já aguardava aí com ansiedade há algum tempo. E só ontem foram 55 caminhões com cerca de 18 metros cúbicos cada um. Vão receber uma quantidade muito grande de bica corrida, como aconteceu no passado recente, né? O trabalho não é só a patrol, é bica corrida, é um trabalho realmente bem executado, que a durabilidade é muito grande. Então agora, com a chegada da bica corrida, a gente vai cada vez avançar mais na recuperação dessas estradas. Estou rodando muitas estradas aí, muitos trechos ainda continuam bem conservados devido ao bom serviço que foi feito, mas estradas vicinais têm que estar sempre recebendo a manutenção, e é isso que a gente vem fazendo. E já quero aqui agradecer ao deputado estadual, hoje secretário de Desenvolvimento do Interior e Agricultura Familiar, que é responsável sobre isso, criou esse programa, já tem pelo menos 12 municípios esse programa. E agradecer ao governador Cláudio Castro. Sem o governador nada disso teria acontecido. Essa parceria do Jair com o governador proporcionou esses serviços, e dizer que isso é desde 2021. Né? Vou repetir aqui, passa a eleição e a gente continua desenvolvendo o mesmo trabalho. E dizer também que ontem continuamos a fazer um tapa-buraco no trecho de asfalto da estrada do Cardinó, um trecho que foi asfaltado há muito tempo, e quem está acostumado, quem mora no interior, sabe que quando você tem um buraco no asfalto é muito pior que um buraco na estrada de chão. Então já segunda vez que a gente vai lá, em 2 semanas, praticamente terminou aquele serviço tão importante, que era uma demanda muito grande daquele bairro, e foi executada ontem. Então, dizer que a gente está cada vez, né, avançando mais, e a gente continua trabalhando, é isso que a gente tem que fazer. A maneira que eu tenho de agradecer a votação que eu sempre recebo é justamente com o trabalho. Em seguida, foi iniciada as falas pela liderança com o vereador Maicon Gonçalves, do Mobiliza. O Partido Mobiliza sobe aqui nessa tribuna hoje para assumir um compromisso direto com a população, partido que sempre está empenhado na transparência de como informar a população, porque existem alguns dados, vereador Cláudio, que vão para o portal da transparência, que não são transparentes. São dados que se misturam no meio das frases e compilam tudo, e às vezes tem erro, e vários erros que a gente encontra aqui. Então a gente queria muito
em nome do Partido Mobiliza, apresentar como foi lido hoje na casa. Gostaria de pedir aos nobres vereadores que fazem parte da Comissão de Comunicação, da Comissão de Serviços da Câmara Municipal, que a gente possa estar olhando esse projeto que foi protocolado aqui com muito carinho, que é o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de placas e painéis informativos em eventos públicos. O que é isso? Há poucos dias um vereador sinalizou aqui na Câmara Municipal que houve um remanejamento do dinheiro da saúde para pagar shows. Houve um manifesto por parte da Prefeitura que isso era uma mentira. O que a gente quer com essa lei? Mostrar para a população, no ato do evento, onde é que está sendo empregado o dinheiro dela. Então, se a gente vai pagar show do Barões da Pisadinha, Mumuzinho 190 mil, a população tem o direito de saber de onde é que está vindo esse dinheiro. É remanejamento? É da saúde? Qual é a fonte de pagamento? Porque a gente não tem nada contra eventos. Eventos bem estruturados, com um calendário, traz muito benefício para a economia do nosso município. Agora, eventos que são colocados de maneira aleatória, com projeto somente político, ele precisa ser informado. Então, essa lei traz diretamente um esclarecimento público do gasto do dinheiro público. Então, quando você chegar na porta da Via Expressa, vai ter lá o palco e do lado vai ter uma lona dizendo, ó, esse show de nome e tal, custou X ao município, está sendo pago com uma emenda parlamentar ou com a fonte 01, está sendo pago com remanejamento. Porque pense só, né? Imagina a população vai para um show, quando ela chega lá, ela vê que aquele show está sendo pago pela saúde do município. A gente só pode fazer festa quando a gente tem saúde. Então, esse projeto aqui, eu queria muito, vereadores, e vou estar filmando aqui, colocando para todos de casa, para ter opinião pública sobre esse projeto. Queria que vocês nas comissões pudessem dar o parecer favorável e que no outro momento eu possa voltar aqui para defender esse projeto e estar usando esse momento aqui para trazer mais transparência para a população. Logo após, foi a vez do vereador Cláudio Leandro, pelo PL. A minha fala hoje pela liderança do PL é uma demonstração de preocupação, principalmente nas comunidades que eu tenho visitado, eu tenho sido solicitado em relação aos encartes de entulho que estão sendo despejados na nossa cidade. E eu tenho conversado constantemente com os secretários competentes e demonstrando essa preocupação, porque onde eu passo, a quantidade de encarte, de descarte de lixo é muito grande. Eu tiro por hoje, foi feita uma atividade lá juntamente com a secretaria dentro do bairro do Varginha e num período de aproximadamente 2 horas nós tiramos mais de 6 caminhões de entulho e não conseguimos concluir essa tarefa, vai dar continuidade amanhã. E eu tenho percebido isso também em outras comunidades, como o bairro do Catarcione, Nova Suíça. Estou sendo muito solicitado por essas comunidades e amanhã nós vamos ter aqui uma audiência pública falando sobre esse tema. E eu acho importante os vereadores estarem presentes, apesar da audiência não ser provocada pelo vereador Cláudio Leandro, mas é importante a gente estar presente aqui para a gente poder encontrar soluções, porque eu acho que o primeiro passo é realmente a gente fazer um programa de conscientização junto com a população, a gente trabalhar com a secretaria, entender a sua real possibilidade mesmo de atender a nossa população, que nós temos aí conversado sobre a questão de equipamentos, mas é muito grande a quantidade de lixo que são descartados na nossa cidade. Então, é um tema importante para a gente poder debater com mais frequência dentro dessa casa e a gente vai precisar muito de todos os vereadores. E o vereador Marcos Marins também falou na tribuna pelo PSD. Venho aqui de forma respeitosa, porque conversando aqui entre os pares, parece que hoje houve uma dificuldade de comunicação, né? Nem todos os vereadores estavam cientes da audiência que houve hoje à tarde em relação à prestação de contas do primeiro quadrimestre da Secretaria da Prefeitura de Nova Friburgo em relação às finanças do município. Infelizmente, eu fui o único vereador presente na prestação de contas. O vereador Cláudio Damião esteve aqui também, assim que teve a informação. E outros vereadores disseram que não sabiam, não foram informados. Então, com todo respeito a todos os vereadores que não estiveram aqui, eu vou ter meus próximos minutos ao que foi dito hoje à tarde aqui nessa casa. A Prefeitura de Nova Friburgo anunciou que nos 4 primeiros meses do ano contraiu uma dívida de 84 milhões de reais.
A prefeitura se endividou em 4 meses em 84 milhões de reais. A prefeitura de Nova Friburgo, em 4 meses, já se comprometeu com 777 milhões de reais do orçamento do município. De 1 bilhão do orçamento do município, a prefeitura já se comprometeu com 777 milhões de reais do orçamento. Além disso, a gente tem uma forma legal de acompanhar o que pode ultrapassar em gastos com o pessoal. E a prefeitura, que poderia, o limite de alerta, ultrapassar em gastos com o pessoal em 48%, o limite de prudência em 51%, que se ultrapassar a prudência é então acionada, a prefeitura está em 53,53% em gastos com o pessoal. E a partir de agora, a prefeitura de Nova Friburgo também passa a sofrer sanções por isso. Antes eu estava falando com muito respeito em relação à gestão, às minhas preocupações, em relação à saúde do município, mas nesse momento é um alerta para todos os vereadores. A prefeitura de Nova Friburgo, hoje à tarde, aqui nessa casa, foi a prefeitura que disse, não fui eu, foram os representantes da prefeitura que prestaram contas no primeiro quadrimestre, está dizendo que se continuar nesse caminho, o prefeito vai ter que sofrer várias sanções legais, a prefeitura também, e não vai ter dinheiro nem para fechar um ano para pagar o funcionalismo público. A prefeitura extrapolou o teto possível, a prefeitura contraiu mais de 80 milhões de despesas e dívidas. Além disso, a educação, por exemplo, que era para gastar 25%, o município gastou, é lei, gente. O município gastou em educação 19%. Era para ser 25% e gastou 19%. Fica aqui esse uso dos 3 minutos hoje como um alerta, com muito respeito aos vereadores que não estiveram aqui. Mas foi uma tarde muito solitária para mim. Ficou eu, meu assessor João, 7 servidores da Fazenda e a gente ouvindo que o município está endividado, que o prefeito Johnny Maicon está literalmente, dessa vez, com números, acabando com a cidade de Nova Friburgo, que provavelmente não vai ter nem dinheiro para pagar os funcionários. E as falas pela liderança foi finalizada pelo líder de governo, vereador Isaac Demani. Infelizmente, hoje à tarde eu não pude estar presente na prestação, mas ela deve ter sido gravada e eu vou assistir, vereador Marco Marins, para poder entender que eu não tenho conhecimento dos fatos que Vossa Excelência trouxe aqui e saber assim, o que está de fato acontecendo e os caminhos a tratar. Uma coisa que eu posso dizer, com toda certeza, é que a gestão do prefeito Johnny Maicon é uma gestão responsável, com funcionários extremamente competentes, inclusive na Secretaria de Fazenda, e eu tenho certeza que haverá saída. Vivemos um momento muito difícil a nível nacional. O nosso país está afundando num caos financeiro e tanto as instituições públicas quanto privadas têm sofrido muito por conta desse caos financeiro. E Nova Friburgo, infelizmente, nós sabíamos que isso ia chegar até aqui. Mas nós vamos conseguir a saída para poder trabalhar com os recursos que vierem e pode ter certeza que não chegará no vermelho o nosso município no final do ano. Mas eu tenho que me inteirar mais profundamente nesse assunto para poder trazer com mais propriedade aqui os dados. Gostaria de trazer um anúncio importante, notadamente a comunidade Conselheiro Paulino. Foram retomadas obras de construção do posto de saúde Conselheiro Paulino, posto de saúde Dr. Valdir Costa. Houveram ali a necessidade de modificações no projeto, aumento das áreas construídas, de telhado e outras ações a serem feitas ali. Foram efetuados novos cálculos e a obra acabou ficando parada por um período considerável, mas foram retomadas essa semana e agora o posto de saúde está ali em pleno vapor a sua retomada das obras, se Deus quiser, em breve. Segundo o empreiteiro nos passou, estive lá fazendo uma vistoria, uma fiscalização, juntamente com o secretário de Saúde, Gabriel Venderroski. Ele deu uma projeção de 5 meses, vereador Gaguinho, para entregar o posto de saúde à nossa comunidade Conselheiro Paulino, 6º Distrito, e vai ficar uma obra de excelência para dar dignidade tanto aos profissionais que ali trabalham, com todo carinho, todo o apreço pela nossa população, quanto para a população que vai receber o atendimento ali. Então, aquele posto de saúde de Conselheiro Paulino vai ficar uma obra espetacular. Estivemos também visitando 3 localidades dentro do Distrito Conselheiro Paulino, ficou faltando uma, onde serão instaladas estratégias de saúde da família para poder descentralizar esse atendimento e melhorar a prestação do atendimento da saúde da nossa população. Uma estratégia da saúde no bairro São Jorge, uma estratégia da saúde no bairro Jardim Califórnia, e uma estratégia de saúde no Jardim Ouro Preto, e uma estratégia de saúde no loteamento Floresta, o que vai ali
trazer uma melhor distribuição de atendimento à nossa população, tirando aí toda a carga recebida pela UPA e pelo próprio Hospital Municipal Raul Sertã, e tirando também ali a carga do posto de saúde Conselheiro Paulino. Será feita também, já está em estudo, vereador Gaguinho, uma UPA, uma estratégia de saúde da família, que vai atender o Terra Nova, que ela já existe pequena, mas vai se ampliar, e uma no Maria Tereza, que vai ali também dar um atendimento àquela comunidade ali. Então, assim, eu estou falando do 6º distrito, porque foi a visita que eu fiz com o nosso querido secretário de saúde, mas outras estratégias de saúde já estão sendo planejadas por todo o território do nosso município para poder descentralizar esse atendimento e aumentar esse atendimento. Também estivemos na UPA, verificando ali a reforma daquele piso, e eu tenho que dizer a vocês aqui que aquela UPA ela foi feita para durar 10 anos, já tem 15, e ela sofreu com a enchente de 2011. Então, infelizmente, o piso estragou, mas está sendo todo recuperado para dar segurança ali a todos que passam pelo atendimento na UPA. Logo em seguida, foi dado início à grande ordem do dia para a deliberação das matérias, começando com um requerimento de informação dos vereadores Marcos Marins e Maicon Gonçalves. Vamos acompanhar. Também é um requerimento feito com muito respeito, né, 2 mãos aqui, eu e o vereador Maicon Gonçalves e a nossa equipe. E a gente prepara esse requerimento, vereadores, com muita cautela. Eu falei isso no último requerimento que a gente aprovou aqui por essa casa, porque o nosso mandato, antes de fazer um requerimento, vereadores, antes de fazer o requerimento, a gente encaminhou ofício. Então, a gente encaminhou um ofício para a Secretaria Municipal, a gente encaminhou um ofício ao prefeito, perguntando como foi a consulta pública. Os nossos agentes, nossos colaboradores, funcionários da saúde querem saber os resultados dessa consulta pública. Nós, vereadores, também queremos saber, para não ter retrabalho. O retrabalho na administração pública é muito ruim. Ele deixa a administração pública menos eficiente. E aí, eu li o último requerimento, o último ofício na tribuna, foram mais de 30 ofícios meus não respondidos, mas o último eu fiz questão de ler. Porque a gente coloca no parágrafo, venham respeitosamente solicitar uma informação. É uma informação tranquila. E aí, quando a prefeitura faz opção por não responder, e já passou mais de 30 dias, o que acontece? A gente se vê obrigado a gastar tempo nessa tribuna, aqui nesse plenário, vereador. A gente tem que gastar o nosso tempo, que poderia ser para outros projetos, para defender um requerimento de informação, para defender que os vereadores venham junto com a gente, para pedir para o prefeito nos responder. É uma falta de respeito com o legislativo, é uma falta de respeito não é com o meu mandato, é com a casa. É uma falta de respeito com a Câmara de Vereadores. Somos 21 vereadores desrespeitados quando o ofício não é respondido em mais de 40 dias e a gente tem que aprovar um requerimento de informação. E eu até entendo politicamente se eu estivesse perguntando alguma coisa delicada. Mas nesse caso não é nada delicado, é uma coisa muito tranquila. A prefeitura, dessa vez, abriu uma consulta pública no seu site, uma pergunta para os servidores, para que eles se posicionassem, vereadores, o que eles achavam em relação ao plano de carreiras e salários da saúde. Legal, parabéns. A prefeitura fez certo em abrir essa consulta, acho legal. Mas a prefeitura não nos responde, nem para os vereadores, nem para os servidores, qual é o teor das respostas dessa consulta. Então, eu não sei se o que está chegando até a casa é justo. Então, a gente precisa saber, com muito respeito, o que foi respondido nessa consulta da prefeitura pelos nossos servidores da saúde, por tantos servidores que ficaram fora do plano de cargos e salários, por todo esse debate que a gente está fazendo. Todas as quartas-feiras aqui, 9 horas da manhã, na última quarta-feira, até quero dizer, o vereador Cascão estava junto, presidente da Comissão de Saúde, o vereador Maicon Gonçalves, acho que o vereador Cláudio Damião também estava representado, da Maiara também estava. A gente está fazendo reuniões aqui às quartas-feiras, 9 da manhã, para conversar com esses servidores. A gente está se empenhando, colocando o nosso mandato à disposição. Mas aí, quando a gente pede uma informação para a prefeitura, para que a prefeitura nos diga o que foi discutido, quais foram os formulários respondidos, os servidores disseram que preencheram o formulário da prefeitura. Então, o que foi dito? O que foi preenchido? É esse requerimento de informação, muito simples. A casa já consegue entender onde a gente quer chegar. A gente viu a publicação no site de um plano de cargo, carreira e salário cheio de falhas, cheio de erros, um copia e cola que, olha, acho que até a minha 5ª série eu estava aprendendo daquele jeito, depois eu estudei um pouco mais. As coisas estavam indo mal.
E a gente se debruçou sobre esse caso porque a gente está falando do futuro da saúde do nosso município. Um funcionário que recebe bem, que está motivado, ele entrega um bom serviço. Um funcionário que tem um prejuízo no seu plano de cargo, carreira e salário, ele não fica motivado a trabalhar. Então, assim, eu sou recém-chegado a essa casa, então muitos dizem que nós estamos, vereador Marcos Marins, empolgados com o mandato, mas eu peço a Deus que essa empolgação minha não acabe. Porque é essa empolgação que vai deixar um salário justo para essas pessoas. O que a gente está pedindo aqui são informações. Não tem como eu ser testado numa prova se o professor não me dá a matéria. Eu preciso estudá-la, eu preciso me dedicar, eu preciso estar à frente ali de tudo aquilo que foi dito pela população. O meu Instagram fica chegando um monte de mensagem. Olha, vereador, eu vi lá que você e o vereador Marcos Marins estão nos ajudando no plano de cargo, carreira e salário. Eu fui ao Sertão ontem visitar um amigo. E o que me deixou entristecido, e aí tem alguns assessores que eu encontrei pelos corredores, é uma prática que a milícia usa. A milícia, ela usa uma prática de silenciar as pessoas da nossa comunidade. O que está acontecendo aqui em Nova Friburgo é um silêncio dentro do setor público. As pessoas estão com medo de falar sobre o seu plano de cargo e carreira, sobre a sua motivação financeira, com medo de ser retalhada. As pessoas me chamam, vem aqui rapidinho, me explicam o problema e pedem, pelo amor de Deus, para não falar o nome delas. Então a gente está aqui colocando a nossa cara e pedindo só ao prefeito e ao seu corpo técnico. Às vezes nem é do prefeito, então, você ataca o prefeito, tudo bem. Ele dá ordem a alguém, então pede ele para dar ordem esse alguém para entregar para a gente o resultado. A gente só quer avaliar os dados para não cometer um erro, não fazer um documento, uma lei, copia e cola. Então o que a gente está pedindo encarecidamente é que essa casa aprove esse requerimento. Líder do governo, vice-líder do governo, entre em contato com o prefeito, a gente só quer informações. Requerimento aprovado por unanimidade. E nesse momento, quem está na tribuna é o vereador Max Bill para a defesa de um requerimento de audiência pública. A gente fez esse pedido de audiência pública para tratar de assuntos relacionados à Guarda Municipal. Todos sabem que eu sou da área de segurança pública, entendo um pouquinho do tema, 15 anos de Polícia Civil, vivendo aí o dia a dia de Nova Friburgo. Então, acho que a gente tem alguma coisa a colaborar. Antes de falar propriamente da audiência, eu costumo dizer que no meu primeiro mandato eu tive 539 votos. No segundo, 1.627. A gente triplicou a votação, sem uma grande estrutura financeira, apenas com trabalho, com amigos e com uma grande equipe. Então, eu entendo que a gente teve um mandato exitoso. Mas a gente sempre deixa a desejar em algum ponto. E um ponto que eu faço uma autocrítica é com relação à nossa Guarda Municipal. Acho que eu consegui avançar em muitos temas com relação ao turismo, empreendedorismo, mas com a Guarda Municipal a gente avançou muito pouco. A gente teve alguma dificuldade de articulação com o Poder Executivo nesse sentido, decisões da Procuradoria, que acabou impedindo o crescimento da Guarda Municipal, aquilo que eu acho que a Guarda Municipal pode contribuir para a nossa cidade. E por que fazer essa audiência pública? Coloquei ela para agosto, que a gente tenha tempo de articular junto ao Poder Executivo, com o prefeito Johnny Maia, com quem eu tenho uma ótima relação. Qual foi o motivo? Recentemente, a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal de um julgamento. Teve um recurso extraordinário impetrado pela Câmara Municipal de São Paulo, onde existiu uma decisão de inconstitucionalidade de uma lei deles que falava que declarava inconstitucional um artigo que a Guarda Municipal tem a atribuição de exercer o policiamento preventivo e comunitário. Existia essa dúvida. E o Supremo Tribunal Federal, em decisão, decidiu que sim, a Guarda Municipal ela pode fazer o patrulhamento preventivo e comunitário. Eu fiz questão de assistir a íntegra do voto do ministro Fux e ele falou uma situação muito interessante. Foi o momento até que despertou o desejo de fazer essa audiência pública. E ele fala o seguinte, eu vou usar o exemplo de Trajano de Moraes, da cidade onde eu nasci, que a Guarda Municipal tem uma atribuição ali de defender, de proteger o fórum, a prefeitura, a Câmara de Vereadores. Agora, a Guarda Municipal de São Paulo, ela já tem uma atribuição maior,
pela necessidade de cada cidade, pela particularidade de cada cidade, né? A Guarda de São Paulo, ela atua no combate ao tráfico de drogas próximas às escolas, evitar brigas, patrulhamento nas praças para evitar furto, para evitar roubo. Tudo isso ela tem essa atribuição, sem estar subtraindo a atribuição da Polícia Civil e da Polícia Militar. Ela tem uma limitação territorial, ela só pode atuar dentro do município, mas ela é uma importante força de segurança. Nesse momento que eu estava assistindo essa votação, eu falei, o que a gente quer para Friburgo? O que a nossa Guarda Municipal pode contribuir para Nova Friburgo? Sei que a gente teve algumas dificuldades com a Procuradoria, que tinha um entendimento contrário, mas a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal bate o martelo e determina que cabe a atribuição da Polícia, da Guarda Municipal, do patrulhamento e patrulhamento comunitário, patrulhamento preventivo, eu acho que a gente não pode abrir mão de uma ferramenta como essa. Nós temos um exército aqui de mais de 120 guardas municipais que estão aí à disposição para contribuir. Requerimento aprovado por unanimidade. Quem também realizou uma defesa de requerimento de audiência pública é o vereador Cláudio Damião. Acompanhe. Eu faço esse requerimento em auxílio e amparo ao SOS Clube de Xadrez. As pessoas devem estar acompanhando esse movimento, esse abaixo-assinado, que já atingiu mais de 1.000 assinaturas, porque o Clube de Xadrez ele tem uma história importante em Nova Friburgo. A ideia começa em 1927, da criação de um clube de xadrez, para as pessoas exercerem a prática do jogo de xadrez. Mas a construção do clube em si se dá em 1945. Portanto, vai aí uma longa data de uma construção que tem um interesse histórico, arquitetônico, de uma beleza que diferencia logo na chegada ali na avenida, quem atravessa a avenida, logo dá de cara com aquela beleza arquitetônica hoje abandonada, certamente por desleixo, por descuido, por falta de interesse da preservação daquele imóvel. E fica evidente o desinteresse na preservação, porque em Friburgo manda quem tem dinheiro. É a cidade que tem dono. E aí a especulação imobiliária acaba falando muito mais alto e muito mais forte do que o interesse público, do que a preservação da memória. E aí é bom lembrar que um decreto de 2012 tratou do tombamento desse prédio. Então ele estava preservado, ele estava garantido. Mas aí de uma forma misteriosa, curiosa e até meio sorrateira, um novo decreto é publicado em 2024 e aí vem a discussão do destombamento de um prédio da magnitude e da importância do prédio do Clube de Xadrez. E a gente precisa entender isso. Qual é o interesse do poder público que, ao invés de preservar, de cuidar, de zelar, de propiciar para futuras gerações um conteúdo histórico da nossa memória, lida mais a favor da especulação imobiliária e da derrubada daquele patrimônio? É uma grande interrogação. Portanto, nós precisamos chamar as pessoas aqui para que haja um debate em torno desse tema. É importante pensar que o município poderia ter desapropriado, teria recursos financeiros para isso, poderia transformar aquele espaço, como já foi no passado, num espaço de atendimento às pessoas de terceira idade, poderia ser um espaço cultural, ali já existiu bailes, carnaval, festas, formaturas, e a finalidade dele inicial que era clube de xadrez, além de um clube que atendia as famílias aqui da nossa cidade. Então, da mesma forma que nós estamos vendo a destruição do casario aqui nessa rua da Câmara Municipal, que eu venho gritando isso há uns 10 anos pelo menos, onde foi a antiga LBA, você passa ali, está o prédio abandonado, da mesma forma a gente vê outros patrimônios aí também abandonados. Requerimento aprovado por unanimidade. E agora, quem irá se dirigir à tribuna é o vereador Joelson do Pote para defender um projeto de indicação legislativa. Vou fazer um resumo que é essa indicação legislativa, né, para ficar bem esclarecido e chamar a atenção de todos, que é uma coisa aqui importante, e até uns valores que eu vou citar aqui. No meu primeiro mandato, no primeiro ano do meu mandato, em 2013, eu fiz uma indicação legislativa
no sentido que a prefeitura criasse algum incentivo para que as pessoas legalizassem seus imóveis. Nunca, pelo menos que eu saiba, em 38 anos de profissão, nunca houve nenhum incentivo por parte da prefeitura, um incentivo às legalizações de construção. E foi feita, então, na época, em 2014, a famosa Lei 90, que é a Lei 90/2014, que criou, entre vários benefícios que a lei criou, ela dava um desconto nas taxas de aprovação. E foi, então, aquela vez, a primeira vez que a prefeitura fez um projeto de lei de incentivo à legalização de construções. Para vocês terem uma ideia, o sucesso foi tão grande dessa lei que a prefeitura teve que alugar um local para atender as pessoas que queriam protocolar seus projetos. Porque lá na Secretaria de Meio Ambiente não tinha espaço. Então a prefeitura alugou a loja da Nibra, que tinha fechado, e ali foi feito, então, os protocolos dos projetos de legalização. Porque a Lei 90/14, ela é só para legalização, não é para construção. E a procura foi muito grande. E dentro desse projeto, essa Lei 90/14, ela tem um prazo. Então, ela tem a linguagem técnica, é um marco temporal. De tempos em tempos tem que ser mudado. E vem sendo mudado ao longo dos anos, como foi feito agora a lei em vigor, é a Lei 125 de 2024. Só que os benefícios do desconto não existem mais. Então, eu só estou tentando reeditar o que foi feito lá atrás, que a lei continue existindo, para que volte os descontos. Então, esses descontos eu não tirei, eu não inventei, eu peguei a lei lá de trás e coloquei aqui o desconto da época. Você pagando à vista, 80% de desconto, em 12 vezes 70%, em 24 vezes 60%. Tipo o que está acontecendo agora no concílio dos tributos que a população está devendo à prefeitura, tem um prazo, acho que até essa semana, para fazer o seu acerto lá com os descontos. E junto a isso, foi criada a Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação e Regularização Fundiária, que já está também implantada em engenharia pública. Então, junto a isso, eu acho que devia existir também um incentivo, né, para que as pessoas legalizassem seus imóveis. Agora, eu queria a atenção dos senhores. Eu vou falar um valor aqui, porque a gente fala o valor que você paga hoje, as taxas de aprovação. Infelizmente, as pessoas não acreditam no que a gente fala. Realmente, porque é difícil de acreditar. As pessoas só acreditam quando pegam o boleto e vê o valor que está ali. Quando você legaliza uma construção, você paga TFL, ISS e, se for o caso, mais-valia. O que é a mais-valia? Se o seu projeto, sua construção não obedecer os parâmetros, que é de acordo com o bairro, de acordo com o zoneamento, inclusive foi votado recentemente o zoneamento, o que está fora do parâmetro cai a mais-valia. Só que você achar esse valor, você entra numa fórmula, você mistura a taxa de ocupação com o número de pavimento e com o recuo. E entra numa fórmula e acha o valor da mais-valia. Por exemplo, você fez mais um pavimento, são 2, você construiu o terceiro. O terceiro tem 100 metros quadrados, é 100 metros de mais-valia? Não. Você tem que jogar na fórmula e achar. Pode ser que dê mais ou menos, depende, né, dos parâmetros ali. Muito bem. Projeto de indicação legislativa aprovado por unanimidade. E a ordem do dia foi finalizada com uma votação em bloco das moções especiais de louvor. Moção especial de louvor, autor vereador Ângelo Gaguinho. Com o senhor Moacir Ferreira da Silva. Moção especial de louvor, autora Tia Carla. Com o doutor Michael Antônio Castelão Reis. Moção especial de louvor, autora Maiara Felício. Com o coletivo negro, Lélia Gonzalez. Moção especial de louvor, autor vereador Gabriel de Zezinho. Com o senhor Geilson Alves Schneid. Moção especial de louvor, autor vereador Marcos Marins.
com o Observatório Internacional da Juventude. Bom, então, após a leitura, as moções encontram-se em votação. Moções aprovadas por unanimidade. E assim termina mais uma sessão ordinária aqui na TV Câmara. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência e companhia. Até a próxima sessão. E na sessão de quinta-feira vocês acompanham tudo e muito mais a partir de agora. Fala, Clarissa! Olá, você que acompanha a TV Câmara, hoje quinta-feira, dia 29 de maio, eu estou aqui no plenário Dr. Jean Bazé, onde dentro de instantes dará início a 31ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Vamos acompanhar agora a deliberação das matérias. Tudo tem limite e as pessoas também têm um limite na sua própria paciência, né? Nós estamos falando aqui de um requerimento sobre uma obra. Primeiro, uma tragédia que aconteceu em 2011, é compreensível, o estrago que aconteceu na cidade, em muitos locais, foi reversível e outros precisam ser revertidos. Agora, a paciência dos moradores da Vila Méria chegou no esgotamento. As pessoas não aguentam mais. Elas estão impedidas de transitar na calçada, porque em alguns pontos não tem mais calçada, virou uma vala em frente aos prédios de apartamento, ao comércio. E não há uma resposta conclusiva com relação ao que vai ser feito. É bom lembrar que, num determinado momento aqui da cidade, num determinado governo, foi feita ali uma cobertura de madeira que já estava desenhado para não dar certo e não deu certo. Nós fomos lá, na época eu estava aqui na Câmara, e verifiquei, fiz até imagem, comentei, de que aquilo não tinha condições de dar certo, a menos que houvesse permanente manutenção. E foi um transtorno para todo mundo, as pessoas tropeçando na madeira que soltava, madeira que apodreceu, as pessoas enfiando o pé pelo buraco e ficando presas, enfim, até o ponto em que aquele madeirame foi retirado, em que pessoas caíram dentro daquele valão, que era o famoso código do relógio, que hoje tem, né, um outro formato, mas está aberto e a ponto de cair um carro dentro daquele lugar, porque está inseguro. Ele não oferece segurança, além de um transtorno permanente para as pessoas por falta de uma solução de engenharia para resolver aquele problema. Alguns dizem, mas não pode cobrir, mas ele já foi coberto. Mas hoje não pode mais fazer a cobertura, mas ele já foi coberto, eu volto a dizer. Então, se não pode cobrir completamente, ele pode ser coberto parcialmente. Alguma solução tem que ter, porque o desrespeito àqueles moradores é permanente e de longo prazo. Nós estamos falando de 2011 para cá. E aí só quando acontece uma desgraça é que começa a se buscar uma solução. E se a gente não ficar em cima, a solução também é esquecida muito rapidamente, fica no tempo, se perde qualquer iniciativa e aí volta para o esquecimento. Em frente à feira, também é uma situação de abandono. É o mesmo córrego do relógio. Ele não tem o devido tratamento, fica abandonado, com lixo, mato. A gente está vendo uma proliferação de ratos aqui na cidade, em razão de um problema crônico também que a gente está vivendo, que é o descarte irregular de lixo. O vereador Gabriel, inclusive, ontem fez audiência e nós falamos a respeito disso. Nós temos uma cidade em que o contrato de licitação foi feito há 27 anos atrás, com a população de 27 anos atrás. E a empresa não acompanhou o desenvolvimento da população e a gente está tendo problema. Então a disseminação dos ratos aí pela cidade virou uma coisa escandalosa. E a Vila Méria sofre isso. Além do córrego aberto, exalando mau cheiro, as pessoas caindo dentro daquele espaço, a falta de condição delas transitarem, trazendo um prejuízo para os moradores e para o patrimônio delas, ainda tem a questão da possibilidade de doença, né? De dengue, de rato. E aí a gente está aqui fazendo esse requerimento para ver se o governo municipal tem alguma solução imediata. Se ele não tiver a solução, que ele busque a solução através do governo do estado. Alguma coisa precisa ser feita. Requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, um outro requerimento de informação foi defendido, dessa vez pelo vereador Joelson do Pote. Nossa cidade foi surpreendida aí com a notícia
recente aí sobre uma possível demolição de uma parte ali do Clube de Xadrez e de uma futura construção de um prédio naquele terreno. Então já tem vários movimentos aí colhendo assinaturas no sentido contrário para que isso aconteça, para que aquele imóvel não seja demolido e preservando assim um dos pontos, um local ali de um dos principais símbolos do nosso município. Eu acho que poucos friburguenses que não têm nenhuma história ali com aquele clube, até eu que moro na roça, sempre morei, mas eu sempre tive ali como baile de carnaval, festa, formatura, grandes eventos, até o lançamento da candidatura, quando fui candidato a primeira vez em 2012, o lançamento da candidatura do prefeito à época dos vereadores foi feito ali naquele salão do Clube de Xadrez, pela também sua arquitetura, né? E um patrimônio realmente que é um dos símbolos, dos principais símbolos da nossa cidade. Se aquilo ali for demolido, Friburgo vai perder uma grande parte da sua história, de um monumento, aquilo ali você não pode nem com alguma construção, aquilo ali é um prédio diferenciado. Mas a gente fica, né, a gente fica assim preocupado é que com o poder econômico, né, que chega e consegue, né, não vê por esse lado se aquele imóvel foi vendido, não sei como é que. Há um tempo atrás já tinha corrido essa notícia aí, eu fiz um requerimento de informações na época e não tinha nada acontecendo, mas parece que agora está acontecendo. Teve até uma empresa aí que divulgou, fez uma nota dizendo que essa empresa não tinha nada com aquilo ali, não tinha envolvimento nenhum, mas realmente a gente assusta. O primeiro prédio que eu pisei como engenheiro civil em 1988, em janeiro de 1988, foi o prédio do Centro Médico. Ali já demoliram grande parte do Colégio Modelo. E eu, muito tempo fora daí, estudando no Rio, quando eu vi, me preparei com aquilo, falei, meu Deus do céu, destruíram a parte do Modelo. E agora o que restou só está a fachada lá. Então, com o tempo, Friburgo vai perdendo suas características, né? E vai ser um prejuízo enorme para a nossa cidade cultural e social para aquilo ali. Requerimento aprovado por unanimidade. Logo após, o vereador Isaac Demani, líder de governo, realizou a defesa de um pedido de dilação pelo executivo, o prefeito. Eu já conversei com o novo vereador Mário Gonçalves, que é o autor do requerimento em comento, que o executivo está tendo uma dificuldade de apresentar a resposta por completa. Ele apresentou a resposta parcial, mas não conseguiu elucidar todas as questões que foram trazidas à baila e aprovado por essa casa. E ele faz o pedido que tem base e fundamentação legal para que seja dilatado o prazo, vereador Mário Gonçalves, a fim de que traga a resposta completa, a fim de satisfazer o questionamento proposto por Vossa Excelência. E no entendimento com o vereador Mário Gonçalves, ele não fez oposição a essa dilação de prazo. Inclusive, Vossa Excelência queria uma parte, eu vou passar dentro da minha fala mesmo, já que não vai haver o debate em si com relação à autorização ou não dessa dilação. Eu vou passar, senhor presidente, uma parte da fala já ao vereador Mário Gonçalves, pedindo que os vereadores votem favorável para que possamos, para dar essa oportunidade da resposta completa por parte do executivo. Vereador Maicon. Senhor presidente, muito boa noite. Agradecer aqui ao novo vereador Isaac, pela parte que foi dada junto da defesa. Vereador, eu já até antecipo o que vem de lá. O Campo do Pastão é um campo que foi dado uma concessão de 20 anos, lá atrás, com Heródoto. Foi vencida, o CNPJ está inapto, então aquilo está tudo ilegal. Mas eu quero uma resposta do Executivo. Então o Executivo tem até dificuldade de achar isso. Agora, o que eu quero até deixar claro, vereador, 5 anos um secretário de esporte que não sabe me responder em 30 dias. E o prefeito hoje, quando era vereador, eu tenho um vídeo, depois eu vou botar na minha rede social até para que todo mundo veja, esbravejava daquela tribuna sob dilação de prazo, e hoje ele se vê numa situação dessa. Então, assim, às vezes a gente tem que realmente ter um pouco de empatia com os parlamentares, né? Essa casa, quando busca informações, ela quer
é ajudar a população, é trazer esclarecimento, é evoluir o nosso município. Acabamos de ver aqui agora o vereador Joelso Tupotti, um guerreiro na área da construção, pedindo requerimento de informação sobre um imóvel que está para ser destruído. Ele quer essas informações se realmente são verdades ou não. Mas vamos aguardar. Eu digo ao prefeito que eu aguardo sim, mas já tem a resposta. Só quero que ela seja oficializada para que a gente possa dar uma solução ao Pastão. E quero aqui já, vereador, de antemão, que a gente possa estar trabalhando juntos. Você que é da área de esporte também, o seu filho é praticante de esporte. O Pastão merece a nossa atenção e é por isso que desse requerimento, para que eles possam entregar para a gente que aquilo está realmente precisando de carinho e já me coloco à disposição para poder levar um projeto para lá posterior a esse requerimento. Em respeito à posição do próprio vereador Maicon, que concordou, né? Então eu só estou me abstendo para não abrir precedentes, porque tem requerimentos que têm consenso nessa casa, mas tem requerimentos que são oriundos por uma falta de resposta de ofício, né? Então o nosso da saúde, que eu e o vereador Maicon fizemos recentemente, a gente viu o ofício, a prefeitura passou 40 dias, a prefeitura não respondeu. Aí daqui a 30 dias, se pedir para dilatar prazo, são precedentes muito ruins. Então, respeitando o vereador Maicon Gonçalves, estou me abstendo, mas quero indicar aqui a minha preocupação em outros casos. Bom, então por 14 votos favoráveis e uma abstenção, o requerimento de dilação de prazo foi aprovado. E o vereador Max Bill foi à tribuna para defender uma indicação legislativa sobre o feminicídio aqui em Nova Friburgo. Contando com a boa relação com o Poder Executivo, a gente entende, né, e solicita ao prefeito, Johnny Maicon, que ele retorne com esse projeto como um projeto de lei. Então a gente já deixar isso bem claro. O que a gente está fazendo aqui hoje é uma sugestão ao Poder Executivo. A lei é uma lei pequena, né, com apenas 7 artigos. Tem até que corrigir aqui, hein, presidente. Tá? Artigo 9º, na verdade, é artigo 7º. Peço a correção. Autoexplicativa, mas de uma importância enorme. Todos sabem que eu sou policial civil, trabalho na Delegacia da Mulher e muitas vezes a gente acompanha casos de feminicídio e, evidentemente, a nossa preocupação com a investigação, com esclarecer quem foi o autor, fazer que esse autor receba a punição adequada, mas muitas vezes, e aí quando a gente vem para o lado da política, a gente percebe o quanto aquela família é afetada. Quando aquela célula familiar pede uma mãe, os filhos, né, a consequência de um feminicídio para o filho, para a mãe da vítima, para as pessoas ao redor daquela vítima, é uma verdadeira destruição, né? Com a morte da mãe, né, muitas vezes acaba uma parte do filho morrendo junto e muitas vezes em situações trágicas. E a gente hoje, graças a Deus, tendo essa oportunidade de estar representando a população de Nova Friburgo, a gente tem que pensar em políticas públicas para acolher os parentes das vítimas de violência doméstica. Eu penso muito, principalmente nos filhos, que muitas vezes são menores, são crianças e têm que conviver com essa tragédia para o resto da sua vida. Então, o projeto é nesse sentido, que essas vítimas elas tenham um acolhimento psicológico. Muitas vezes, além do acolhimento psicológico, essa mãe é quem sustenta aquela família, é a provedora daquela família, e a família fica totalmente destruída nesse sentido. Então, a política pública vem para isso também, a gente conseguir dar o mínimo de dignidade para as pessoas que passaram por essa tragédia. Projeto aprovado por unanimidade. E a ordem do dia foi finalizada com as indicações e votações em bloco das moções especiais de louvor. Moção especial de louvor, autor vereador Carlinhos do Quico, com Fábio Heller da Cunha. Moção especial de louvor, autor vereador Cláudio Leandro, com Anderson Muzi de Castro. Moção especial de louvor, autor vereador Cláudio Leandro, com Caroline Coelho. Moção especial de louvor, autor vereador Cláudio Leandro, com Azilar Aparecida Alvernei Amaral. Moção especial de louvor, autor vereador Cláudio Leandro, com os Centros Integrados de Educação Pública, CIEPs. Bom, então após a leitura, as moções encontram-se em votação.
Moções aprovadas por unanimidade. E a hora livre foi iniciada com a fala dos vereadores. Vamos acompanhar. Senhor presidente, só queria te fazer um comunicado, um convite à nossa população. Amanhã, na sexta-feira 30, o programa RJ para Todos e Mais Serviços estará na Praça de Conselheiro Paulino. Amanhã, dia 30, isso mesmo. Estará o vereador Cristiano Benin, quase me confundiu ali, o que a gente se perdeu na data. Mas amanhã é 30, sexta-feira, o programa RJ para Todos Mais Serviços estará na Praça de Conselheiro Paulino, na Praça Lafayette Bravo, trazendo ali diversos serviços do governo do estado, como segunda via de identidade, de carteira de identidade, certidão de nascimento, casamento, óbitos, serviços de orientação jurídica, de assistência social, terá participação também da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, então prestará um serviço de excelência ali à comunidade, não só de Conselheiro Paulino, mas de todo o Nova Friburgo. Aqueles que desejarem poderão se deslocar até ali a Praça de Conselheiro Paulino. Deixar aqui um agradecimento ao nosso deputado estadual André Correia, que foi quem articulou junto à Superintendência de Articulação Municipal da Secretaria de Governo do Estado a vinda do programa RJ para Todos Mais Serviços aqui para o nosso município, através de um pedido que eu fiz a ele. Então fica o agradecimento a todos, inclusive ao nosso Márcio Castro lá, que é o superintendente, e Nova Friburgo vai ser beneficiado com esse atendimento. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Maicon Gonçalves. Senhor presidente, só reforçar aqui que amanhã teremos a prestação de contas da saúde novamente. Agradecer que hoje tivemos um membro da sociedade civil aqui participando, questionando a questão das fisioterapias. E aí, vereador Max, foi onde a gente conseguiu ter também a explanação da falta de psicólogos junto ao município. Então é importantíssimo. Agradecer os vereadores que estiveram presentes, que mandaram seus representantes. Foi um debate muito bacana. O próprio corpo técnico concursado da saúde disse que gostou desse embate, dessa cobrança. Isso dá muito valor e a gente consegue corrigir detalhes na saúde, e a saúde do nosso município precisa de atenção. Só para reforçar esse convite. Obrigado. Vereador Cristiano Guenin, pior parte. Tá ligado? Ué, tá ligado? Tá no seu lugar certo aí? Não, tá no Joelson. Alô. Presidente, obrigado. De igual modo, convite do vereador Isaac Demani para estarem lá na Praça do Conselheiro. Depois que saírem lá de Conselheiro, passe ali no centro, aqui, ó. Quem estiver precisando de emprego, vai ter a carreta do trabalhador, uma iniciativa da Secretaria de Estado, juntamente com a Secretaria Municipal de Trabalho, em torno de 500 vagas. Então, quem está aí em busca de uma oportunidade, já apareça ali amanhã de 9 às 5, leve os carteira de trabalho, né, os documentos, que poderá também ser contemplado aí em Conselheiro com a documentação e ali com o emprego. É uma final de maio, né? E aí o pessoal já inicia junho trabalhando. Bom, nós vamos dar início agora ao grande expediente, franqueando a palavra aos vereadores inscritos. Primeiro vereador a fazer uso da tribuna, vereador José Carlos Schwab, do União Brasil. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos regimentais. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, população que nos assiste e TV Câmara. Pessoal que está assistindo. Hoje é de grande satisfação para a Câmara Municipal de Nova Friburgo quando a gente entrega aí um título em homenagem a um cidadão de saúde, né? Pessoas que trabalham na saúde, que desempenham esse serviço maravilhoso em prol de salvar vidas. Por isso, é uma grande satisfação que eu convido até aqui a nossa querida Chayane da Silva do Almo. Parabéns, querida. Depois eu deixo as palavras. Quero também agradecer aí o Cláudio por ter trocado... Quero o segundo aqui, até porque a gente tem crianças aqui aguardando. Obrigado, Cláudio. Também quero agradecer aí a todos os parentes e amigos que estão presentes aqui hoje para essa linda homenagem. Vamos lá. Chayane da Silva do Almo é uma mulher dedicada e resiliente, mãe de 3 filhos e casada, formada em enfermagem desde dezembro de 2013. Ela iniciou sua trajetória profissional como home care,
onde trabalhou por cerca de 7 anos, sempre buscando aprimoramento contínuo por meio de cursos e qualificações. Em 2016, participou de um processo seletivo da Prefeitura, sendo convocada apenas em fevereiro de 2020. Logo após ser chamada, Chayane começou a atuar na maternidade, mas em agosto do mesmo ano, no auge da pandemia de Covid-19, foi designada para trabalhar no Hospital Municipal Raul Sertã como coordenadora do setor de ortopedia. Durante esse período desafiador, ela também prestava serviços extras em outros setores, com destaque para o trauma, onde foi infectada pelo vírus. Esse episódio, embora doloroso, a fortaleceu e ela superou o medo, passando a atuar diretamente no setor de Covid, com jornada de 36 horas seguidas por 12 horas de descanso. Para ela, o trabalho de Covid foi o mais desafiador, repleto de tristezas, mas também de alegrias ao ver pacientes se recuperando e retornando para as suas casas. Essa experiência trouxe a Chayane uma profunda evolução, tanto espiritual quanto profissional. Ela enfrentou desafios com coragem, aprendendo a valorizar a humanização no atendimento e a importância do cuidado com o próximo. Graças a Deus, passou pela pandemia com grandes ensinamentos e hoje segue em sua jornada como enfermeira, sempre pronta para ajudar e aprender. Atualmente, Chayane trabalha no setor de ortopedia, no 6º plantão, mas continua realizando extras em outros setores do hospital quando necessário. Para ela, o aprendizado nunca acaba e o Hospital Municipal Raul Sertã foi o local que a fez evoluir não apenas como profissional, mas também como ser humano, mãe, esposa e filha. A enfermagem é mais que uma profissão, é uma verdadeira paixão. E Chayane ama a arte de cuidar e ajudar o próximo, com dedicação e empatia. Moção especial de louvor. A Câmara Municipal de Nova Friburgo tem a satisfação e a honra de consignar a presente moção especial de louvor à senhora Chayane da Silva do Almo, pelos excelentes serviços prestados como profissional de saúde em Nova Friburgo. Plenário João Bazé, assinado o vereador José Carlos Schwab, com todos os demais vereadores também, e o vereador presidente Disseu Tardenha. Parabéns. E agora com a palavra homenageada. Fica à vontade aí, Chayane. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, ao vereador por essa homenagem, a vocês também que votaram, né, para a moção. Agradecer meu pai, minha mãe, meu marido, meus filhos que estão aqui, que eles sabem o quanto que eu trabalho e eu fico dentro de casa. Chamar eles? Vocês querem vir aqui na frente? Ninguém quer vir. Não querem vir, não. Vem, pai. Sério. Vem, Felipe. Traz Sofia. Meu pai não quer vir, não. Só com vergonha. A ver. Gostaria, né? Gostaria de agradecer pela paciência deles, por, né, trabalhar, como foi dito, 36 por 12, fazer 36 horas e folgar 12. Nessa jornada já se foram 5 anos no Raul Sertã, o local que eu amo trabalhar, que eu aprendi muito. Vieram colegas do meu trabalho, pessoas que eu cuidei de familiares, estão aqui, que vieram me homenagear também, participar disso. Uma pessoa excelente que está aqui, a Sandra Marina, que eu aprendi muito com ela no trauma, e eu agradeço de coração, que eu cheguei lá crua, e hoje em dia eu sou o que eu sou como enfermeira, por você ter me ensinado muitas coisas. Eu tenho
orgulho de ser sua parceira hoje. E você agora vai ser minha parceira de vida pro resto da vida. E essa homenagem eu acho que deveria ser a todos os profissionais da área de saúde, principalmente aos seletistas, que nós estamos passando por umas situações bem difíceis agora, porque quem não passou no concurso, né, tá sendo mandado embora, e eu sou uma delas, em agosto eu tô indo. Então, assim, não tive tempo de estudar, eu estava trabalhando, né, para manter minha família. E isso que aconteceu com muitos também está acontecendo com muitos. Muitos já foram mandados embora e estão sendo mandados embora agora por mês. E não só da área de saúde, né? O pessoal da administrativa, os copeiros, a nutrição e assim vai. Então, assim, eu estou aqui também representando todos eles do processo seletivo, que pelo menos a gente fez a nossa parte e a gente sabe que a gente fez com excelência. Tá? Muito obrigada e boa noite. Obrigado, vereador. Claro. Não, tira lá. Vou aproveitar, Chayane, para parabenizar você pela homenagem, parabenizar o vereador José Carlos Schwab e toda essa casa. Né? Tenho um carinho muito grande por sua família, seu papai, o Fontana, a Urla, sua mamãe que não pôde estar aqui hoje, mas deve estar em casa muito orgulhosa, vai assistir no YouTube. Então, parabéns, belíssima homenagem, e parabéns, vereador, pela iniciativa. Obrigado, Maiara, também quer utilizar? Obrigado, não sei se vai dar tempo, mas que importante a sua fala hoje, aqui nessa casa. A gente que tem feito as fiscalizações, as visitas nos equipamentos públicos, a gente está ouvindo esse dilema, né, da saída de alguns servidores e para a chegada dos concursados. Isso atravessa a gente num lugar. Hoje, os funcionários que estão cuidando das residências terapêuticas, para quem não sabe, é o mês da luta antimanicomial, pela liberdade, pela dignidade das pessoas que estavam presas no manicômio, né, e que precisam desse acolhimento de saúde mental no nosso município. E esses funcionários, esses agentes também foram mandados embora. E isso me fica para mim porque é um perigo muito grande, porque é a quebra de vínculo. E são pessoas que precisam desse acolhimento, e essas pessoas não são só pessoas que trabalham na casa deles, são uma família deles. E da mesma forma, assim, a gente vê uma vacância tão grande de profissionais da saúde no nosso município. A gente tem lugar e espaço para todo mundo, e a gente precisa encontrar a equação correta para que a gente garanta os concursados e garanta pessoas como você nesses espaços, porque quem perde é a população friburguense. Vocês dentro do hospital, dentro da maternidade, têm trabalhado em condições assim desumanas. E quando a gente vê que existe a possibilidade de fazer a manutenção desses lugares, desses espaços, dessas vagas, e a manutenção e a chegada dos servidores concursados, né, é empatia na hora de gestar uma cidade e toda a administração pública. E aí, eu não sei, os demais vereadores, enfim, deixar aqui registrado a nossa gratidão e encerrar esse momento com um grande muito obrigado pelo trabalho que você prestou para esse município, e que vocês que prestaram aí um processo seletivo, vocês são visíveis, vocês existem e vocês dedicaram o seu tempo, um tempo que poderia estar com os filhos, poderia estar com a mãe, com o pai, vocês dedicaram cuidando de um friburguense que às vezes você nem conhecia, né? Então, fica aqui meu agradecimento. O vereador Cláudio Damião também foi à tribuna. Hoje nós tivemos a apresentação do pessoal da saúde, a gente viu o quanto tem gente competente, esforçada, dedicada, né? Mas ainda assim a saúde representa um dos maiores problemas do município. Não por conta dos servidores, mas é um problema que a gente vem enfrentando em razão da necessidade de ampliação do número de médicos, da falta de gestão adequada na administração da saúde pública, de um projeto de saúde pública para o município, né, de um certo desmonte do SUS, que é absolutamente importante na vida de todos os brasileiros, especialmente para nós aqui na nossa realidade. E aí nós temos 865 casos, se não me falha a memória, de ações judiciais. Eu falei aqui outro dia, eu quero repetir. Nós perdemos para São Gonçalo, que tem 5 vezes mais a nossa população, e nós temos 4 vezes mais ações judiciais que São Gonçalo. Isso demonstra um grave problema, que a gente precisa corrigir. Tirando o município do Rio, nós estamos em primeiro lugar no estado em ações judiciais. Ou seja, a pessoa busca saúde, não encontra o devido amparo e ela judicializa.
Isso encarece para o município, porque a pessoa vai para o hospital particular para tratar de um caso, de um problema de saúde ou de um exame necessário que o município poderia estar oferecendo. Hoje nós relatamos aqui situações de pessoas aguardando há 2 anos na fila para fazer um exame de colonoscopia. Pessoas aguardando para fazer fisioterapia há 1 ano, 2 anos. Então, é uma situação muito grave. Mas eu quero também dizer que não faz muito tempo, agora no mês de abril, no início do mês de abril, houve a prisão de um farmacêutico por conta de suspeita de desvio de medicamento. Eu propus uma investigação, propus uma CPI, infelizmente não ganhei o apoio dessa casa, e esperava que pelo menos o município apresentasse uma justificativa com relação às apurações que o município disse que faria. Mas não, varreu para debaixo do tapete. Ao invés de trazer para conhecimento público, dizer, olha, nós apuramos, nós vimos as responsabilidades, tomamos as medidas necessárias, não. Espera o tempo passar e deixar cair no esquecimento. Como um problema vem seguido de outro, no dia 13 de maio tivemos o falecimento da Ingrid e das bebês Emily e Elisa, e mais uma vez o silêncio toma conta. A prefeitura não vem a público para expressar a sua preocupação, dizer que vai fazer uma investigação, que vai apurar, que vai trazer as respostas necessárias. Eu estou propondo e está tramitando na casa, e acho que já está maduro para vir a votação, uma proposta de criação de uma frente parlamentar pela saúde. Nós precisamos nos organizar enquanto Casa Legislativa para fiscalizar, para trazer iniciativas, trazer projetos, apontar um caminho. Já que o Executivo não dá conta, também é nosso papel, também é nosso papel trazer soluções. Mas não podem sair de uma caixinha mágica. Tem que ser um trabalho coletivo. Então nós estamos propondo uma audiência pública, que já está também transitando na casa, para o dia 30/6, onde a gente quer trazer o tema da saúde para um debate amplo. Não conseguimos ainda criar frente parlamentar. Não consegui fazer aprovar a CPI. Então que a gente faça pelo menos uma audiência pública para dizer para o Executivo onde ele está errando, que há possibilidade de correção, porque vidas estão sendo perdidas, pessoas estão ficando sem atendimento e a situação parece só se agravar. Nós temos alternativas. Inclusive, já apresentamos ao Executivo, não faz muito tempo, um conjunto de propostas onde ele poderia, se acolhesse aquelas propostas, mudar o rumo do que está acontecendo, de uma forma honesta, sincera, estudada, científica, mas ele ignorou. Sequer nos recebeu para que a gente pudesse apresentar esse conjunto de propostas. E o vereador Rômulo Pimentel falou sobre a importância de parcerias. Subo mais uma vez a essa tribuna para falar das nossas ações, do nosso mandato. E sempre é importante frisar que precisamos buscar sempre por parcerias. As parcerias, eu acredito que é a palavra-chave para fortalecimento do nosso mandato, né, o qual foi nos confiado pela população. E quero aqui iniciar minha fala agradecendo a nossa deputada estadual, Tia Ju. No mês passado a gente esteve no Rio, numa excelente reunião com o presidente do DR, Pedro Ramos, e ali levei várias ações do nosso município, várias solicitações, e ali ficou pautado, né, algumas ações que de imediato o presidente do DR liberou, né, através do pedido da nossa deputada. E ontem a gente acompanhou um serviço, fiscalizou um serviço de tapa-buraco, massa asfáltica, né, de recuperação do asfalto, em várias localidades ali do 3º distrito. Então quero aqui deixar esse agradecimento à subprefeitura de Campo do Coelho, à Secretaria SEDER, né, comandada pelo secretário Marcelo Silva, parceria da Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura. Um importante serviço que fizemos ontem. E quero aqui também, estou muito feliz, né, do andamento de uma verba que eu estive em novembro em Brasília, antes mesmo de estar assumindo aqui um mandato nessa casa.
Estive no gabinete do deputado federal Marcelo Crivella, em Brasília, vereador Gaguinho, qual fui muito bem recebido, também a pedido da deputada Tia Ju, e levamos ali um desejo antigo do cidadão friburguense, que é ter a clínica de olhos na nossa cidade. E na sexta-feira, o prefeito me ligou, feliz que o deputado federal Marcelo Crivella fez contato com ele, perguntando se o prefeito estava de acordo em receber o recurso de 3 milhões para a construção da clínica e compra dos equipamentos. E o prefeito sinalizou ok. E eu quero aqui agradecer o secretário de saúde desse município, Gabriel Venderrosk, que desde o momento que levamos até ele está muito empenhado junto com a sua equipe para poder estar já definindo o local para a construção dessa clínica de olhos da cidade, que vai ser tão importante, né? Atualmente as pessoas precisam se deslocar de Friburgo para Petrópolis, né? Até mesmo para Duque de Caxias, no Hospital Júlio Cândido de Brito. Não estou dizendo que essas unidades não façam um bom trabalho, fazem, né? Mas a questão da pessoa ter que sair daqui e ir até a cidade do Rio, Petrópolis, isso é cansativo, vereador Gaguinho. Tem procedimentos que a pessoa opera hoje e amanhã ela já tem que voltar para poder fazer uma revisão. Você imagina uma pessoa que recebeu uma anestesia no dia de hoje, ter que voltar no outro dia, pegando uma van, né? Ter que se deslocar. Então, a gente está muito feliz com essa notícia, estou acompanhando de perto para que dê tudo certo. Vamos acompanhar agora a fala da vereadora Maiara Felício. Hoje o meu motivo de vir até a tribuna é para fazer um balanço e também algumas reflexões sobre a audiência pública que aconteceu no dia de ontem, que o tema era o lixo em Nova Friburgo. E, presidente, é um tema que para mim é muito caro, porque recentemente fui convidada por pessoas que defendem a sustentabilidade e o meio ambiente no nosso município para pensar junto deles iniciativas dentro dessa Casa Legislativa para que a gente garanta uma preservação de Nova Friburgo, que a gente garanta a qualidade de vida aos nossos moradores, pensando todas as questões ambientais que podem contribuir por essa melhoria. E aí eu trouxe alguns dados que eu acho que é interessante a gente dividir e refletir juntos. Só em 2021, presidente, em Nova Friburgo foram coletados 78 mil toneladas de resíduos sólidos. Eu fiquei chocada quando eu soube dessa estimativa, desse número apresentado pela empresa e reafirmado, retificado pela prefeitura. E a gente tem um problema que a média nacional de reciclagem e reaproveitamento desses resíduos no Brasil é de apenas 4% daquilo que poderia ser. E, em contrapartida, eu sei que às vezes a gente não tem tanto interesse, mas aonde a gente vai parar se a gente não prestar a atenção nessas situações, presidente? E aí, Disseu, você que está lá na área rural e que tem o privilégio e a oportunidade de ver o verde dessa região, muita gente já não tem, né? Então fica aqui a reflexão. De todas as coisas que a gente joga fora, 95% pode ser reciclado, gente. E aí, como que a gente chega nesse denominador? Maiara, como que a gente consegue reciclar, aprender, entender, como que o município se responsabiliza por essa coleta, como que a gente pode fazer? Aqui na nossa Câmara, voltou para as comissões, eu vou pedir, presidente, desculpa, porque eu não estou conseguindo me concentrar. E eu vou pedir uma tolerância, porque realmente eu vou ouvindo e eu não consigo concluir. Já é um tema difícil para mim. Eu vou acrescentar mais um minuto no seu tempo. Obrigada, presidente. Para quem está em casa também, estou me familiarizando com os termos, com essa oportunidade de aprendizagem. Eu quero muito contribuir no debate de hoje com essa fala sobre esse tema. A gente tem tramitado de volta nas comissões dessa casa o projeto sobre gestão de resíduos sólidos. E aí eu chamo a atenção de todos os vereadores, porque a gente pode estar aprovando algo muito maléfico para o nosso município. Um projeto que não tem nenhum dispositivo sobre gestão de resíduos de construção civil, vereador Gaguinho. Não tem gestão sobre resíduo têxtil, vereador Cláudio Leandro. A gente está falando de
Uma matéria que é muito comum no nosso município e a gente está falando de 25% da produção da moda íntima do Brasil. Se a gente não se preocupa com isso, a gente está falando para os nossos filhos e os nossos netos que o amanhã pode não ser possível. E aí, presidente, durante essa semana, muito em função da audiência presidida e chamada pelo vereador Gabriel do Zezinho, eu fui em campo, eu fui conhecer uma cooperativa de catadores lá em Cachoeira de Macacu. Lá eu tive a oportunidade como que eles conseguiam ter um jogo de cintura para recolher 60% do que é possível reciclar no território. Olha só, de 4% da média nacional, os caras conseguem recolher 60%. E aí a gente está falando de um município bem menor que Nova Friburgo, com um orçamento bem menor que Nova Friburgo, que está muito à frente nessa política do que a gente. Para vocês terem noção, no período de maior descarte desses resíduos, que é o carnaval e as festividades, eles começaram a produzir um copo que é feito de material reciclável, e eles fazem tipo um quiz com as pessoas que estão na rua. Se as pessoas levam 10 itens recicláveis para o ponto de apoio, elas ganham o copo. E aí você já viu, né? Criança, pessoas de mais idade, a família se envolve, todo mundo quer ganhar o copo. E por incrível que pareça, eles arrecadam um valor altíssimo com essa coleta e eles só produzem 5.000 copos para distribuírem nessas festividades. Uma cooperativa é extremamente importante porque consegue aumentar o preço de venda desses itens de recicláveis. Uma cooperativa tira pessoas do desemprego e chamam pessoas que estão fora do mercado de trabalho por questões sociais. E aí, a grande questão que eu chamo a reflexão para todas as pessoas que estão assistindo e acompanhando essa minha fala, é que nós temos uma cooperativa prontinha para funcionar aqui em Nova Friburgo e não funciona ainda porque falta o prefeito assinar um papelzinho. Habilitar. Adivinhe quem são as pessoas que querem trabalhar nessa cooperativa, que já estão nessa cooperativa, que já tem CNPJ, a gente já votou matéria sobre eles aqui na casa. A população em situação de rua, presidente. Por que a gente não efetiva? Por que a gente não habilita? Por que a gente não acolhe? Prefeito, é um recado que eu vou retificar aqui hoje. É uma grande oportunidade para o futuro do nosso município e para os friburguenses. E quem finalizou a hora livre foi o vereador Marcos Marins. Quero começar hoje falando nessa hora livre sobre as nossas audiências públicas, né, e a prestação de contas da saúde. Hoje, essa casa aqui esteve com uma participação interessante. Nós tivemos aqui representados eu, a vereadora Maiara Felício, o vereador Cláudio Damião, o vereador Maicon Gonçalves, o vereador Isaac Demani, o vereador Cascão, representação do vereador Cristiano Guelin. Então, hoje foi a audiência pública da saúde, mas realmente foi difícil e lamentável também, porque o secretário de saúde ficou aqui por 10 minutos. A audiência pública durou 6 horas, o secretário de saúde ficou 10 minutos. Quando eu o questionei, né, que gostaria de fazer algumas perguntas a ele, ele disse que tinha outra agenda. Foi assim também na última audiência pública em relação à prestação de contas da prefeitura para com o legislativo. Isso tem muito a ver com o que eu quero falar hoje sobre o respeito aos poderes. A gente fala tanto da independência dos poderes, a gente fala tanto da importância dos parlamentares. A vereadora Maiara agora falou, né, sobre uma matéria super importante que está na mão do prefeito para resolver. E nós? Qual é o nosso papel nesse processo? Né? Como que a gente vai se portar numa situação como essa, em que a crise da saúde em Nova Friburgo é visível, é uma realidade? O secretário vem a casa, faz um vídeo, faz uma foto, fica 10 minutos, quando eu quero perguntar, literalmente sai correndo. Com muito respeito ao secretário, que disse que estava à minha disposição. Secretário, você não está à disposição dessa casa, você não ficou nessa casa, você não respondeu meus ofícios. Mas, apesar disso, eu quero puxar esse gancho para conversar com os vereadores, também conversar com a nossa população, que o meu mandato está aqui para a defesa do legislativo. Meu mandato está aqui para a defesa da boa política e do cidadão friburguense. Eu defendo a independência dos poderes e eu quero que a Câmara de Vereadores seja cada vez mais forte. É fundamental que essa Câmara seja forte. Agora há pouco nós estávamos reunidos, quase todos os vereadores reunidos nessa linha, que a gente falou como é importante nós sabermos a importância da Câmara de Vereadores, do nosso papel, do Legislativo. Nós sabemos como lidar e exercer o nosso poder com respeito, mas com autoridade junto ao Executivo. Porque aqui não é um puxado da prefeitura, aqui não é um complemento da prefeitura.
Aqui é um poder que deve ser respeitado. E é sobre essa questão que eu acredito que nós, vereadores, a gente deve zelar pelo interesse público e não pelo interesse pessoal de um político ou de quem está no Poder Executivo. E falando isso, e é por isso que eu quero trazer aqui nessa casa hoje na tribuna, não deixa de ser um informe também aos demais, né? Acho que essa semana será noticiado, notificado, que nós vencemos mais uma vez, em segunda instância, sobre a eleição das comissões da Câmara de Vereadores. A Justiça reafirmou, então, a importância da legalidade e da transparência. O Tribunal de Justiça, por decisão unânime, os nossos desembargadores, na segunda instância, mantiveram a decisão da primeira instância, reconheceram o mérito da ação que eu abri sozinho, mas relatando a ausência dos vereadores Cláudio Damião, Maicon Gonçalves, eu e a Maiara Felício, das comissões da Câmara. Comissões importantíssimas para exercermos o nosso trabalho, que a gente tem provado que a gente quer trabalhar, né? Nas últimas audiências, quem garantiu participação em todas as audiências dessa casa fomos nós também. E quando não pudemos estar, que é normal que a gente não possa, às vezes, Maiara hoje estava estudando na faculdade, super justo, a gente manda representante. Então, se nós fomos eleitos com voto, nós representamos diferentes partidos, nós representamos a pluralidade da democracia. E agora, infelizmente, eu tive que acionar a justiça para conseguir ser ouvido legalmente nessa casa. A política não deve ser a arte de dominar, mas sim a política deve ser a arte de fazer justiça. Mas, infelizmente, eu precisei recorrer à justiça para poder ter o direito de exercer a política. E a democracia, senhores, não é só o direito de votar, é o respeito ao outro, é a convivência entre os diferentes, é a tolerância e a lei. São palavras de Aristóteles, são palavras de Fernando Henrique Cardoso e são palavras minhas também que eu quero compartilhar com essa casa. Com muito respeito para todos os servidores, para todos os cidadãos friburguenses, nossos amigos, a prefeitura também, que foi uma denúncia assim, minha de intervenção do prefeito nessa casa, ao presidente e à mesa, eu quero reafirmar que nós estamos aqui para dialogar. Seja por uma necessária intervenção da justiça ou não, mas principalmente por respeito ao povo que votou na gente, a gente está aqui para trabalhar, para participar das comissões dessa casa, para presidir comissões nessa casa, para respeitar as mulheres, para respeitar os jovens, para respeitar a terceira idade, para respeitar o mandato de um vereador que retorna nessa casa, que tem uma experiência imensa como o Cláudio Damião, para respeitar a vontade de vereadores como eu e Maicon Gonçalves, que estamos aqui pela primeira vez, para respeitar a vereadora mais votada de Nova Friburgo, que é a Maiara Felício, e que não está em nenhuma comissão. Então eu quero reforçar que o meu trabalho, o trabalho da minha assessoria, o trabalho da minha equipe, parabenizar novamente a minha assessoria, a assessora e advogada Natália Klein, ao trabalho impecável da minha equipe, que a gente, nesse momento, faz a política não para dominar, mas fazer justiça pelo nosso povo. E assim termina mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. A todos vocês, obrigada pela audiência e até a próxima. Portanto, pessoal, você que quer ficar ligado, antenado no que acontece na Câmara Municipal de Nova Friburgo, fique ligadinho aqui conosco, na TV Câmara. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência e pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.